Olá! Hoje o Conexões debate um tema muito polêmico, a redução da maioridade penal. Mas antes disso, você fica sabendo mais também sobre esses assuntos. Acessibilidade. Este tema é muito debatido e citado em campanhas de conscientização. O Poder Judiciário no Brasil vai dizer, em uma situação de conflito, quem está certo e quem está errado. É assim que começa o dia de um professor que trabalha dentro da penitenciária estadual Coronel Odenir Guimarães. As pessoas que têm necessidades especiais enfrentam muitas dificuldades para se locomover pela cidade e também no mercado de trabalho. Pensando nisso, a Faculdade de Geografia da UFG está desenvolvendo uma pesquisa para auxiliar na criação de políticas públicas nessa área. Acessibilidade. Este tema é muito debatido e citado em campanhas de conscientização. Apesar da divulgação, as políticas públicas ainda estão longe da grande necessidade. Em Goiânia, foco da pesquisa desenvolvida, a área urbana ainda mostra as dificuldades diárias de quem enfrenta limitações físicas. A nossa cidade, ela não é uma cidade acessível, né? Por mais que tente se parecer, mas ela não é. As calçadas são cheias de entulho. Tem até a rampinha de subir, mas dificilmente você consegue passar por ela, porque tem um carro estacionado. Você não consegue transitar pela calçada porque tem um entulho. As pessoas, os vendedores colocam os seus produtos em cima da calçada. Então você também tem que dividir o espaço no asfalto, nas ruas com os carros. Como ciência espacial, a geografia propõe uma reorganização, não só na estrutura, mas na consciência também, o que, de acordo com a pesquisa, beneficiaria e muito os deficientes. A pesquisa mais recente trata de analisar, verificar como se dá a espacialização física e social da pessoa com deficiência em Goiânia. Quais são os limites, quais são as possibilidades, que sujeito de direito é esse, que potência de vida a pessoa com deficiência, nas várias tipos de deficiência, é capaz de desenvolver. Um dos argumentos da pesquisa desenvolvida na UFG sugere a criação de políticas públicas que integrem a pessoa com deficiência. Gerar emprego e renda pode ser uma delas. Discdetran Giovanni, boa tarde. Tem 9 anos que eu trabalho com telemarketing. Aqui tem 7 anos no Discdetran e já passei por outras empresas, como o Correio, o Caixa Econômico Federal. Ainda está muito difícil, tem muitas poucas oportunidades, né? Porque as empresas elas exigem muito, né? E muitos, igual para deficiente que anda de cadeira de roda, fica meio difícil para arrumar emprego, porque os locais não são adaptados. A própria pessoa com deficiência, ela precisa de constituir uma consciência de si, de seu valor, de sua potência de vida, de sua condição de sujeito de direito. E agora você tem a oportunidade de entender melhor como funciona o Poder Judiciário. Acompanhe mais um Conexão Cidadã. O Poder Judiciário no Brasil é aquele que vai dizer, em uma situação de conflito, quem está certo e quem está errado. É aquele que vai impor o direito em situações concretas e específicas. O Poder Judiciário começa lá na sua primeira instância, que pode ser um juizado especial, que pode ser um juiz do trabalho, que pode ser um juiz federal ou o chamado juiz estadual comum. Mas todos nós temos direito ao chamado devido processo legal. E por conta do devido processo legal, todo caso pode ser, em regra, reapreciado e reapreciado por mais de um juiz. Então há sempre uma segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional Federal, os tribunais de justiça, que reapreciam processos, sempre com mais de um juiz, são chamados de desembargadores, e que vão dizer se a primeira decisão em um processo estava correta ou não. É possível ainda, em situações excepcionais, que um processo vá parar no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça. Então, o nosso judiciário é composto de várias instâncias e cada uma delas tende a reapreciar uma questão para que se tenha certeza de que a melhor decisão para uma situação conflituosa foi obtida.
Ainda no programa de hoje, você confere um debate sobre a redução da maioridade penal. E para ir entrando neste tema, no próximo bloco você acompanha uma matéria sobre as aulas que são oferecidas dentro dos presídios. O Conexões já está de volta. E agora você acompanha uma reportagem especial produzida pelo Conexões, que mostra a realidade dos detentos que escolhem estudar dentro dos presídios. E também dos professores que entram dentro das penitenciárias para dar aula. Chegar ao local de trabalho, passar por vários portões trancados e por uma revista. E só então entrar na sala de aula. É assim que começa o dia de um professor que trabalha dentro da penitenciária estadual Coronel Odenir Guimarães, onde funciona desde 2000 o Colégio Estadual Dona Lourdes Estivalete Teixeira. No local estudam cerca de 300 detentos, em 2 segmentos diferentes. Um que corresponde ao ensino fundamental e outro que equivale à educação para jovens e adultos. Além disso, são oferecidas também aula de violão, xadrez e de diferentes modalidades esportivas. O principal objetivo do programa é auxiliar na reinserção dos detentos quando eles voltarem para o convívio social. Então, a gente tenta resgatar o aluno de forma com que ele ande para frente, faça coisa diferente, faça realmente o bem, né? O bem para o outro, às vezes, por não ter essa oportunidade de ter uma escola, não teve uma escola na infância, então a gente busca esse tipo de conhecimento, tentar mostrar para ele que o caminho às vezes não é aquele. Logicamente nós somos uma escola que, como as demais escolas, tem muitas dificuldades, a gente tem muitos desafios, mas ao mesmo tempo é bem edificante porque estamos fazendo um trabalho, estamos buscando um trabalho de reintegração social, busca de conhecimento para os alunos, para que esses reeducandos eles possam sair melhor do que a condição que eles entraram. Apesar de estarem convivendo com pessoas que cometeram algum tipo de crime, os professores afirmam que a convivência é pacífica e que o trabalho é realizado com o mesmo empenho que é feito nas escolas regulares. Nós consideramos como os alunos mesmo, né? Então, em momento algum, a gente nem procura nem falar o tipo de palavra, realmente os alunos, a maioria dos professores fala, os meninos, justamente para não ter esse tipo de visão diferente de uma escola, por estar no sistema prisional. Então, em momento algum, aqui a parte principal aqui, primordial, é voltado pelo respeito. Tanto respeito pelos agentes, respeito dos alunos, dos professores, então respeito mútuo, um respeitando o outro. Para os alunos que frequentam a escola, o maior benefício é o abono no tempo de prisão. Para cada 2 dias na sala de aula é computado um dia a menos na pena. No entanto, outro benefício para os detentos é encontrar uma forma de se ressocializar. Aí vim por um interesse mesmo, assim, de pegar livros aqui na biblioteca. Aí conversa com um professor, conversa com outro, e eu percebi que aqui ainda tinha vida social, o que era me faltado aqui dentro. Aí eu passei a vir frequentar o colégio, me matriculei e estou recebendo oportunidades que antes nunca me foram dadas, né? É um lugar onde eu me sinto livre, que eu posso falar, que eu posso conversar, que eu posso me expressar como cidadão comum. Quando eu chego na escola eu me sinto bem. Não sei como, um passe de mágico, alguma coisa, o que eles fazem, me faz sentir bem, entendeu? Aí então eu fico bem até o momento que eu estou aqui. Na hora que eu chego lá, aí vem aquela mágoa, aquela coisa todinha dentro do meu coração, mas aí eu pego, muitos alunos deixam o caderno aqui, né? Os materiais pode deixar e quem quiser levar pode levar. Aí eu levo e vou estudar e consigo, entendeu? Cair no clima novamente, estou esperando uma próxima oportunidade para me voltar na rua de novo e me sentir gente, né? Fique por dentro dos eventos acadêmicos e também culturais que estão acontecendo em Goiânia. Será lançado na próxima quinta-feira o livro Alma em Fogo, Memórias de um Militante Político, de Aldo Arantes. O lançamento é uma parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil, a União Brasileira dos Estudantes e a Universidade Federal de Goiás. O evento será realizado às 6h30 da tarde, na sede da OAB Goiás.
A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e em parceria com a Funarte, apresenta mais uma edição do Goiânia Canto de Ouro. Desta vez, o festival integra as comemorações do aniversário de 80 anos da capital. Durante 10 semanas, 70 artistas vão subir ao palco do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. Os shows ocorrem de quinta a domingo, com atrações diferentes a cada noite, sempre às 9 horas. Os ingressos custam R$ 10 a inteira e serão vendidos na bilheteria do teatro. O seminário Discutindo o Transporte Coletivo será realizado na quinta e sexta-feira desta semana no auditório do Ministério Público de Goiás. O objetivo do seminário será discutir a respeito de problemas técnicos que envolvem o transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. Pretende ainda criar um fórum permanente para discussão sobre o transporte coletivo em Goiás, não só na região metropolitana, mas também na região do entorno do Distrito Federal. Hoje você vai ter a oportunidade de acompanhar mais um debate polêmico. Desta vez o tema é a redução da maioridade penal. Fique sabendo duas posições diferentes em relação a esse assunto. Quem fala sobre isso é o deputado federal João Campos e também o presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Hamilton Amorim. Para alguns, a redução da maioridade penal seria a solução para diminuir a criminalidade entre os adolescentes. Já para outros, é preciso, antes de mais nada, reavaliar as medidas socioeducativas. E para discutir esse tema tão polêmico, estão aqui no estúdio do Conexões o presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Hamilton Amorim. Olá, Hamilton, muito obrigada. Olá, Camila. A gente que agradece mais essa oportunidade aqui na TV UFG para fazer um debate sobre tal importância para a sociedade, para a família, principalmente para o adolescente de todo o nosso país. E também está nos nossos estúdios o deputado federal João Campos. Muito obrigada, deputado. Agradeço, Camila, poder estar aqui para conversar sobre um tema que é palpitante, que a sociedade está a exigir que o próprio Congresso Nacional faça esse debate. Mas antes de começarmos esse debate, você assiste agora uma reportagem especial sobre o tema. O debate em torno da redução da maioridade penal ganha cada vez mais fôlego na sociedade. Com medo da criminalidade crescente, principalmente envolvendo adolescentes e jovens, a maioria da população brasileira acredita que a solução é punir os menores de 18 anos como adultos. É isso que aponta uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes, que foi divulgada em junho deste ano. 92,7% dos entrevistados responderam que são a favor da redução da maioridade penal, contra apenas 6,3% que se posicionaram contra. Para o promotor Alexandre Vieira, da 4ª Promotoria de Justiça do Ministério Público, a redução da maioridade penal teria lados positivos e negativos. De positivo, seria cessar na população o sentimento de impunidade que existe. A população acredita que adolescente que comete ato infracional ou crime não vai preso, não responde pelo crime. Ele responde pelo crime, ele vai preso, porque hoje, se você fizer uma visita nas unidades de internação, você verá que lá é pior do que presídio, certo? Então, essa sensação de impunidade acabará. O de ruim é que nós vamos colocar adolescentes de 16, 17 anos com adultos de 25, 30 anos. Todos nós temos o hábito, isso já se tornou um dito popular, um jargão popular, de que a cadeia é a universidade do crime. E nós vamos estar colocando pessoas novas, ou seja, mais novas, na universidade do crime. O promotor de justiça critica a forma como os menores infratores cumprem as medidas socioeducativas atualmente. Ele destaca que o sistema está falido, com estrutura precária e falta de profissionais preparados. Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, os 3 centros de internação de menores que existem em Goiás estão entre os piores do país. A pesquisa aponta que os locais são insalubres e superlotados. Isso é muito resultado daquilo que a população quer. O que a população quer quando a gente pede prisão, cadeia, é que essa pessoa suma da sociedade, que ela seja colocada, não importa aonde, mas que ela seja colocada.
é como se fosse colocar sujeira debaixo do tapete. E como é uma sujeira, o poder público não investe para que essa pessoa se recupere, para que essa pessoa tenha a oportunidade, ou melhor, uma nova oportunidade de quando ela voltar à rua, ela estar melhor do que ela estava quando ela entrou. Para quem trabalha diretamente com os jovens, como é o caso dos integrantes do Centro de Referência da Juventude, a melhor saída não é reduzir a maioridade penal, mas sim investir em educação, esporte e lazer, para que assim o jovem não entre na criminalidade. Eu acredito que iniciativas públicas e privadas no trabalho de estar fortalecendo a educação extraescolar, onde que os jovens vão estar se inseridos em atividades esportivas, lúdicas, recreativas. É a melhor forma de combater essa entrada na criminalidade, porque você dá armas para a criança lutar e ter escolhas. Bom, deputado, para começar, qual é a posição do senhor em relação à redução da maioridade penal? O senhor acredita que seria importante que isso ocorresse? A minha posição é favorável, não defendendo que a redução da maioridade penal por si só venha resolver o problema da criminalidade. Quer seja a criminalidade juvenil, quer seja a criminalidade adulta, não se resolve apenas com uma medida. Mas, do meu ponto de vista, é uma medida importante, é uma daquelas que devem ser adotadas. Acho que o Brasil já caminha nessa direção, porque o novo Código Civil reduziu a idade para fins da responsabilidade plena no campo civil. Nós tínhamos a responsabilidade aos 21 anos, o novo Código Civil reduziu para 18 anos. Aos 18 anos, o jovem pode praticar todos os atos da vida civil sem depender do pai, enfim, de autorização, etc. Me parece que há uma compreensão que, de fato, o jovem hoje, pelo volume de informações que tem, diferentemente de 1940 ou outros tempos, ele tem discernimento suficiente e compreensão suficiente para entender o caráter ilícito de uma conduta e as consequências disso. Na medida que ele tem essa compreensão, não há por que a gente não estabelecer uma responsabilidade. É verdade que essa possibilidade de nós reduzirmos a idade para fins de responsabilidade penal não exclui as adequações ao ECA que tem que ser feito. Eu defendo ao mesmo tempo que, em relação a determinados atos infracionais, nós possamos ampliar o tempo de internação desse jovem, desse adolescente. Isso não exclui que a gente exija do poder público que melhore todas as condições, não só dos estabelecimentos de internações, onde cumpre as medidas socioeducativas, de igual forma que a gente exija dos governos que melhore as condições das penitenciárias brasileiras, onde 70% dos presos são jovens. Não é? Bom, Hamilton, e você? Como conselheiro, como alguém que trabalha diretamente com crianças e adolescentes, principalmente esses que estão em risco, o que você acha da redução da maioridade penal? Bom, em primeiro lugar, nós aqui representamos o Conselho Estadual da Criança e Adolescente e, sobretudo, representamos o adolescente. E numa manifestação alegre, contra a redução da maioridade penal, lá no CESAM, né, que é a instituição ali dos salesianos, e os adolescentes chegaram para nós e falaram lá num debate que nós fizemos com eles, falaram assim: Hamilton, você que é o presidente do Conselho Estadual, nós não gostamos dessa expressão contra a redução da maioridade penal. Quando nós vamos conversar lá com a nossa mãe, quando nós vamos conversar na nossa comunidade contra a redução, as pessoas assustam, nem nos ouvem. Eu falei, então qual que é a expressão que vocês gostam? Eles falaram assim: nós gostamos de dizer o seguinte: redução da maioridade penal não é a solução. E por que não é a solução? Perguntei para eles. Eles falaram assim: porque a solução é educação, é saúde, é cultura, é esporte, é lazer, é trabalho. E eles estavam escrevendo isso nos cartazes. Eu falei, uai, mas isso que vocês estão falando é o cumprimento do ECA, é o cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente. Então o adolescente, ele sabe sim, conforme o deputado vem colocando, ele tem consciência, ele tem discernimento, inclusive para saber quais que são os seus direitos, quais que são os seus deveres. A questão da redução, ela é mais ampliada, né?
ela tem que ser mais discutida assim com o próprio adolescente. Não basta só reduzir. O que nós defendemos é que, ao invés de reduzir, trata-se de garantir o que está preconizado na lei, o que está preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente, discutir com a família, discutir com os conselheiros tutelares, né? Não dá para a gente simplesmente ir na comoção de um homicídio ou de um ato infracional grave que um adolescente comete e ter a comoção da população quando um ato infracional grave acontece e pegar e não fazer essa ampla discussão com a sociedade brasileira. Então, é importante que a gente tenha a dimensão de toda essa política da criança e do adolescente, o que isso vai implicar, quais os danos, ouvir ambas as partes, ter essa discussão educada, ética, com todos, né? Camila, esse tema de fato não pode ser tratado de forma simplista, não é? Ele é complexo, exige um profundo debate. O Congresso Nacional, especialmente na Câmara Federal, nós temos mais de 30 propostas de emenda constitucional tratando desse tema, com as mais variadas propostas, redução para 16, 15, 12, redução estabelecendo critérios sem levar em conta a idade, apenas a questão psicológica, o discernimento, enfim. Eu tenho uma posição favorável à redução para os 16 anos, mas isso não é isso que tem que prevalecer. O que eu tenho colocado na Câmara Federal, professor Hamilton, é que esse tema tem que sair da gaveta e que nós estabeleçamos o grande debate acerca dele e que desse debate, então, cheguemos a uma conclusão. Eu propus a realização de seminários na Câmara Federal pela Comissão de Direitos Humanos, pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Direitos Humanos realiza agora e a CCJ e a Segurança Pública penso que agora no mês de setembro. Um grande seminário. Eu penso que a partir desse seminário a gente vai ter condição de estabelecer o debate também dentro do parlamento, porque no parlamento não está acontecendo. Mas não seria necessário até mesmo mudar a Constituição para conseguir que houvesse a redução da maioria constitucional? Alguns juristas comentam que talvez essa medida fosse inconstitucional, que deveria haver uma mudança na Constituição para isso? Só é possível se nós alterarmos o artigo 228 da Constituição Federal. Há aqueles que defendem que o artigo 228 está entre as cláusulas pétreas, portanto seria impossível fazer alteração nesse artigo, e há uma grande maioria que entende que não se trata de cláusula pétrea. Esse é um outro debate que vamos fazer, principalmente na CCJ da Casa. Veja bem, nós temos na nossa política da criança e adolescente, a criança e adolescente como prioridade absoluta, né? Antes da gente propor uma mudança na Constituição, né, e essa é a nossa grande luta, né, de dizer, porque a gente vê um discurso também da seguinte forma, o ECA não funciona, a lei não funciona, né, a lei do SINASE, que é do Sistema Nacional do Socioeducativo, que foi uma lei aprovada agora, o Sistema Socioeducativo, se não me engano, em 2006. A gente tem uma cultura no nosso país de que as leis não funcionam, de que a lei não pega. E antes da gente fazer esse discurso de que nada funciona no país ou de que a lei não funciona, a gente acreditar e trabalhar para que essas leis sejam efetivas, sejam efetivadas, cobrar de nós mesmos. E aí, no artigo 227, né, da Constituição Federal, nós dissemos com todas as letras que ela é perfeita, né? Aonde começa o direito da criança e do adolescente, começa o dever. O dever de quem? O dever da família, o dever da sociedade e do Estado. Então, os três têm que trabalhar junto. E hoje é responsabilidade, nós sabemos disso, do governo federal, do governo municipal e do governo estadual. Certo. Então, é perfeito as leis. É perfeita a política pública que responsabiliza todo mundo. A gente vai ter que ir para um rápido intervalo agora, mas a gente continua debatendo a redução da maioridade penal no próximo bloco.
Estamos de volta com Conexões, que hoje debate um tema bem polêmico, a redução da maioridade penal. Para falar sobre esse assunto estão aqui no estúdio o deputado federal João Campos e também o presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Hamilton Amorim. A gente continua então esse debate que contou com a participação de vários telespectadores que mandaram contribuições pelo Twitter, pelo Facebook. Esse foi o tema que mais contou com participação dos nossos telespectadores. Muita gente contra, muita gente a favor, várias pessoas criticando o sistema prisional brasileiro e também a educação, como o Hamilton colocou, muitas opiniões, então, nesse tema tão polêmico. Hamilton, você disse que educação é importante, falou um pouco também a respeito da questão da penalidade para o adolescente, da pena que o adolescente comete. Hoje em dia, o adolescente que comete um crime, ele vai sim para um local específico, ele cumpre uma pena determinada, ele não fica impune, diríamos assim. Mas com o caso da mudança da redução da maioridade penal, ele iria para os presídios. Isso poderia piorar ainda mais a situação? É uma coisa que a gente escutou algumas pessoas falando, colocar o adolescente junto com outras pessoas nesse sistema prisional que às vezes não funciona a contento? Isso é importante a gente deixar bem claro, né, que no Brasil existe no imaginário da sociedade que o adolescente ele não é punido, né? E no Brasil a gente diz que essa punição ela existe e ela é rigorosa, porque no Brasil, a partir dos 12 anos de idade, né, o pré-adolescente, que ele está na pré-adolescência, ele começa a ser punido sim, né? Dos 12 anos em diante ele é punido, dentro do sistema socioeducativo, é a prisão do adolescente. Então ele vai para lá e cumpre as medidas de pena. Agora, nós não podemos enxergar também o sistema socioeducativo só para o adolescente que cumpre, que comete um ato infracional grave ou gravíssimo, no caso, por exemplo, de um homicídio. A ministra Maria do Rosário, ela traz dados importantes, que hoje nós temos cerca de 80 mil adolescentes, estou até lendo aqui, cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto, o que significa que eles não cometeram crimes graves. Veja bem, 80 mil adolescentes. Né? Então, eles cumprem medidas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Outros 20 mil cumprem penas em meio fechado, sendo que apenas 13% cometeram crimes de maior gravidade ou contra a vida. Né? Então, é muito pouco esses que cometeram crimes contra a vida. Ou seja, então nós não podemos penalizar, né, essa que é uma minoria com a redução da maioridade penal. Caso seja aprovado uma redução e esses de 16 anos vão para o presídio, essa ideia de que vai para o presídio, sim, com certeza, conviver no sistema prisional, que hoje a gente tem uma deficiência, sim, do sistema prisional, que também a gente sabe, vamos dizer, é mais falido ou é mais difícil de se recuperar, ter um sistema prisional de adulto eficiente, mas entre fazer o SINASE, o sistema do adolescente, ser eficiente e fazer ele funcionar para a idade do adolescente, nós temos condição de fazer com que isso aconteça e com menos investimento do que fazer o sistema prisional de adulto funcionar melhor. E aí entra o que o próprio deputado estava dizendo, para o que é o que nós defendemos, e por isso que nós não somos favoráveis à redução, não somos favoráveis à redução, que leva em consideração o desenvolvimento, né, neurológico, psicológico, o adolescente que está numa fase de desenvolvimento. Isso a ciência está aí para provar. Por isso que ele precisa e deve ter um sistema socioeducativo, de socioeducação e ser recuperado com bons profissionais, com excelente investimento por parte do governo, por parte do Estado, com acompanhamento da família, com acompanhamento da sociedade, para que ele tenha uma reeducação, uma ressocialização. Bom, deputado, o que o senhor acha disso? Seria a saída levar esse adolescente, principalmente aquele que comete um crime mais grave, que é o que choca mais a sociedade, para dentro das prisões? Não, claro que não. Mas é bom que eu esclareça algumas coisas. Primeiro é o seguinte, é que a gente estabelece a responsabilidade da pessoa do ponto de vista criminal de fato pelo discernimento que ela tem acerca da conduta. Né? Independentemente das condições das polícias, dos presídios, do centro de internações, daí por diante.
O elemento que nós temos para definir a responsabilidade é o discernimento, é a compreensão da ilicitude da conduta. Não é? Se as penitenciárias não estão adequadas, e não estão, é uma vergonha, e isso não exclui, não ilide a responsabilidade do bandido que cometeu o crime. Se o centro de internação e toda a política socioeducativa direcionada para criança e adolescente não são adequadas, isso não exclui a responsabilidade de adolescentes e alguns deles que hoje não são usados pelo crime organizado. Hoje nós temos adolescentes que comandam facções organizadas, facções criminosas. O moleque é bandido, ele tem absoluta consciência de que ele comanda uma facção criminosa e ele tem consciência da impunidade. E se ele for alcançado pela polícia e pela justiça, o máximo que o juiz vai poder impor a ele é uma internação de 3 anos, o máximo, 3 anos. Dentro de uma lógica do nosso sistema de que esses 3 anos será para principalmente o poder público, evidentemente que com o auxílio da sociedade e da família, mas especialmente da família, mas com a obrigação do poder público de prepará-lo para retornar ao seio da sociedade sem voltar a delinquir, não é? Ora, por que que o camarada de 16 anos que é bandido, que comete crime, o Estado vai ter a capacidade de recuperá-lo, preparado para voltar ao seio da sociedade com 3 anos apenas, e o de 18 anos que cometeu o mesmo crime é 30 anos? Não está certo. Do meu ponto de vista, isso não é adequado. Sabe? Por isso que e até aproveitando os dados da ministra Maria do Rosário, ora, não se deseja impor a todos aqueles, imaginemos a minha proposta de 16 anos, a todos os adolescentes de 16 a 18 anos, que vá para o sistema penitenciário. Não, porque a o Código Penal e a Lei de Execução Penal, ela também individualiza a pessoa e as condutas. Hoje não é todo mundo acima de 18 anos que vai para o sistema penitenciário. Se o crime é de menor potencial ofensivo, é prestação de serviço à comunidade. E você tem um conjunto de outras regras para esse que foi apenado e é maior de 18 anos. Hoje, quem vai, de fato, para o sistema penitenciário é quem cometeu crimes graves, está envolvido no tráfico de drogas e por diante. O restante é uma política hoje de desencarceramento do país. Não é? Bom, desse ponto de vista, aproveitando os dados da ministra, eu acho que a minha proposta pode ser aperfeiçoada. Nós podíamos reduzir a idade penal para 16 anos, mas em relação apenas àqueles que cometerem ato infracional que equivalessem a crimes hediondos, por exemplo. Seria uma hipótese. Que é uma das propostas que também já está sendo estudada. Sim. E nesse sentido, eu defendo, professor Hamilton, que a gente aproveitasse o mesmo critério para alterar o ECA em relação àqueles que ficarem no âmbito da política socioeducativa, que nós ampliássemos o tempo de internação desde que o ato infracional correspondesse a um crime hediondo. Agora, nós precisamos melhorar o sistema? Precisamos. Quer seja o socioeducativo, e do ponto de vista da legislação, eu participei, foi pilotado pela então deputada Rita Camata, e nós participamos disso diretamente. A legislação avançou, e aí o executivo não implementou os meios adequados para o nosso sistema. Mas isso equivale também ao sistema penitenciário. A lei de execução penal é boa. E ela não é de ontem. E o Brasil está devendo a implementação da lei de execução penal adequada. Não é? Agora, nós temos no mundo todo inúmeros países, nos diversos continentes, nas diversas Américas, que independentemente, e aqui eu não quero justificar, senão pode ter um entendimento diverso, não. O João não quer nem saber se tem condição, não. Ele quer que puna, negativo. Não é? Eu defendo que a gente estabeleça a responsabilidade, a punição, mas que ao mesmo tempo, concomitantemente, a gente cobre do Poder Executivo, nas suas mais diversas esferas, municipal, estadual e federal, os investimentos para quer seja o sistema penitenciário, quer seja o sistema socioeducativo, tenha condições adequadas. Não é? Porque quer num, quer no outro, hoje, ele não responde adequadamente. Esse garoto que praticou crime, que a gente chama de ato infracional, depois de ele vai lá, sai pior também do sistema que nós temos aí hoje. E o maior vai para o sistema penitenciário, sai pior também. Até porque, em relação ao maior, nós não temos nas penitenciárias como colocar o sequestrador separado do que comete apenas o furto simples ou coisa que o valha, o reincidente do primário. Tem todo esse conjunto de dificuldades que inviabiliza o nosso sistema.
Uma outra questão interessante de toda essa temática é que mais de 90% da população brasileira, segundo uma pesquisa feita recentemente, é a favor da redução da maioridade penal. Por que a sociedade está clamando tanto por essa redução? São os efeitos da criminalidade cada vez mais associada ao adolescente? Isso é o que eu estava comentando no começo, né? A sociedade, devido à violência que não é só cometida pelo adolescente, mas é a violência em geral, a violência que é cometida pelo adulto, a violência ampla, todo tipo de violência. A sociedade, ela vive apavorada, a sociedade não fica com medo de sair na porta da sua casa. Então, qualquer notícia que tem nos meios de comunicação, a sociedade vai na onda. Então, se você vê na televisão um adolescente que comete um ato infracional, que comete um homicídio, e aí culpabiliza esse adolescente por todo tipo de violência, então a sociedade, obviamente, pensa que o adolescente é responsável por todo tipo de violência no país. Então, por que hoje nós não queremos que amplie o tempo de internação? Porque ampliar o tempo de internação de uma certa maneira, no nosso modo de pensar, primeiro, que acaba com o tempo mais criativo e de produção desse jovem. O que nós queremos é que mesmo esse adolescente com 17 anos, que está nesse mundo mais criminoso que tem, né? Ele tem sim, se nós tivermos os nossos profissionais no sistema socioeducativo, e nós temos que ser compromissados, e nós temos condição de recuperar e ressocializar, porque ele está nesse mundo criminoso, entendeu? Nessas facções criminosas, não somente porque ele quer. E aí nós não olhamos, não é só o ato infracional em si, nós olhamos tudo que está em volta, desde a sua história, desde o seu nascimento até onde ele chegou nesse crime organizado. Né? Então nós olhamos o adolescente como ser humano, não o ato infracional em si. Ou seja, nós não olhamos não só o efeito que ele se encontra hoje, mas as causas. E nós temos que ser competentes, todo o governo, sociedade, família, competentes e mostrar os resultados que nós somos capazes de ressocializá-los de verdade. Esse é o nosso desafio. Para finalizar, deputado, o que o senhor acha a respeito disso? Esse clamor da sociedade, essa vontade da sociedade que haja essa diminuição da maioridade? Por mais que a incidência ou a ocorrência de crimes graves praticados por garotos de 16, 17 anos não seja tão intenso, mas aqueles que a imprensa evidencia terminam contribuindo para essa comoção, não é? E a sociedade já está medrosa, né, em função da criminalidade de forma geral, a macrocriminalidade. Aí isso potencializa esse sentimento da sociedade. Agora eu queria aproveitar aquele diálogo inicial do professor Hamilton com os adolescentes. Olha, a redução da maioridade penal não é a solução. Aí ele foi feliz, ele disse, olha, o que é a solução? Não é? Eles disseram, olha, educação, moradia, investir na pessoa humana, na família, etc. Com o que nós concordamos, não é? Mas isso não pode ser uma coisa genérica, porque nos últimos 20 anos, 16 anos, todos os indicadores sociais do Brasil melhoraram substancialmente. Nesses setores, inclusive. Temos que melhorar mais? Temos muito a melhorar. Mas esses indicadores melhoraram. E a criminalidade aumentou. Então, aquela tese, que era uma tese da esquerda, até parece que para um pouco de preconceito, né? Quem comete crime em potencial é o pobre, que não teve acesso ao emprego, não teve acesso à escola, daí por diante, está sendo descaracterizada, não é? O poder público precisa investir nisso, mas de uma forma sistemática, e sabendo que isso por si só não resolve o problema da criminalidade. Isso não tinha diminuído as taxas no Brasil. De outro lado, nós temos países desenvolvidos, onde a questão do desemprego, da educação, da saúde, enfim, tem índices maravilhosos. E a criminalidade é uma preocupação daqueles governos, não é? Outra coisa que eu queria deixar evidenciado aqui, para enriquecer esse diálogo, é que se nós reduzirmos a idade para fim de responsabilidade penal, o Brasil não vai ser uma exceção no mundo, não é? Nós temos, na Europa, muitos países com a idade, em que a idade para fim de responsabilidade penal é aquém dos 18 anos. E as mais variadas idades. Nos Estados Unidos, isso tem uma variação de estado para estado, inclusive, sempre aquém dos 18 anos. Aqui na América do Sul,
O Brasil está entre os poucos que é 18 anos. Né? Se você pegar na Ásia, não é diferente. Então nós não estamos tratando de algo assim que seja absurdo, que o Brasil, se fizer isso, vai ser uma exceção no mundo ou no continente. Não. Agora, repito, não é por isso que a gente tem que tratar de forma simplista. Eu acho que a gente tem que fazer o diálogo, o debate da forma séria, como estamos fazendo aqui, com pessoas que têm experiência na área, que atuam nessa área, ouvindo famílias, ouvindo a sociedade, ouvindo o próprio adolescente, quer o adolescente infrator, quer o adolescente que não é infrator, não é? Para que a gente possa chegar a bom termo. Obrigada novamente, Hamilton, por estar aqui também para discutir mais esse tema com a gente. Tá, mais uma vez agradecemos à TV UFG, Camilo, deputado João Campos. Mais uma vez, deputado, é um prazer estar debatendo com o senhor. O senhor é uma voz nossa ativa no Congresso e esperamos contar com o senhor no gabinete para que a gente faça esse diálogo com os conselheiros tutelares, essa classe importante, o senhor que sempre esteve conosco, para que a gente possa ampliar esse debate. Muito obrigado. Agradeço muito a presença do senhor para esse debate, deputado. Com certeza a gente vai continuar falando sobre esse tema em outros momentos. Muito obrigado, vou estar sempre à disposição. Foi um prazer. E você também pode fazer parte dos debates do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso acessando as redes sociais ou então enviando um e-mail para o programa. O Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás e também com a Assessoria de Comunicação da UFG. Você pode assistir a todos os Conexões que já foram produzidos no blog do programa. E eu te espero no sábado às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo às 9 horas da noite e na segunda-feira às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!